Olá pessoal, tudo bem? Concluindo hoje o nosso tema de Idade Média na Europa, estudando a crise do feudalismo. Como eu falei para vocês, na parte 3, hoje a gente conclui com a parte 4. Na parte 3, eu falei que durante a Baixa Idade Média, o sistema feudal viveu inicialmente o seu auge e depois sua crise. Os primeiros séculos da Baixa Idade Média, nos 2 primeiros séculos, foi o auge do sistema feudal. E nos últimos séculos, a crise. Essa crise é fruto das transformações que houve, que descaracterizaram o sistema feudal. Então, por exemplo, o renascimento comercial e o renascimento urbano, que acabaram contribuindo para um lento êxodo rural. As invasões bárbaras tinham acabado, surgiram novas cidades, a violência diminuiu com o fim das invasões bárbaras e muitos servos, parcela dos servos, migra para as cidades. Porque o que mantinha o servo preso ao feudo era a tradição religiosa e a necessidade de proteção. Essa necessidade de proteção diminuiu. A maioria dos servos ainda permaneceu nos feudos pela força da tradição católica, mas uma parte, por isso é um lento êxodo rural, uma parcela dos servos migra para as cidades. Com isso, há um enfraquecimento dos feudos, porque esses feudos perderam mão de obra. E esses servos nas cidades vão se tornar artesãos, alguns vão se tornar comerciantes. Então há uma ascensão da burguesia mercantil, da burguesia ligada ao mercado, ao comércio. Mais artesãos nas cidades significa mais artigos produzidos por esses artesãos a serem comercializados por essa burguesia mercantil. Tudo isso acaba contribuindo para uma crise. E o que acelera a crise do feudalismo foi a grande crise do século XIV. A Europa viveu problemas ao longo de todo o século XIV. Por exemplo, a Grande Fome. Alterações climáticas provocaram uma brusca queda da produção agrícola e milhares de pessoas morreram de fome na Europa. Além disso, a chamada peste negra, bem com alguma semelhança com o que a gente está vivendo hoje, foi uma pandemia, uma epidemia que atinge mais de um continente. Esse é o conceito de pandemia. Começou onde? Na China. Começou na China e atingiu o quê? A Europa. Olha que curioso, lugar da Europa mais atingido por essa pandemia aqui do século XIV, Península Itálica. Uma pandemia, naquela época, provavelmente de peste bubônica, que pelas relações de comércio entre Europa e China, a seda chinesa, que teria chegado à Europa através da Rota da Seda, e as cidades italianas é que distribuíam as especiarias pela Europa. Então, os primeiros lugares onde a seda da China chegava eram nas cidades italianas. Então, por isso é uma pandemia, provavelmente de peste bubônica, começou na China, atingiu a Europa inteira e o lugar da Europa mais atingido foi a Península Itálica. E cerca de 1/3 da população europeia morreu em função da peste negra. Aí lembra que eu falei na parte 3? No início da Baixa Idade Média, a população europeia cresceu. Agora, com a Grande Fome e com a peste negra, vai haver um grande declínio da população europeia. Aí está prejudicando tudo, né? Está prejudicando a produção agrícola, os feudos, está prejudicando também o comércio. Todos os estratos das sociedades europeias são atingidos pela peste. E em meio a isso tudo, ocorre a Guerra dos 100 Anos, que durou mais de 100 anos, entre o Reino da Inglaterra e o Reino da França. Os dois reinos disputando territórios, e também muitos reis da Inglaterra reivindicando o trono francês, são os motivos dessa guerra. No final das contas, a França saiu vitoriosa. É a guerra da qual participou, por exemplo, a Joana d'Arc. Mas o que nos interessa mesmo aqui nessa aula é entender como a Guerra dos 100 Anos agrava a crise do sistema feudal. Plantações são destruídas, feudos são destruídos, burgos são destruídos, rotas comerciais bloqueadas, milhares de pessoas mortas. Em meio à Guerra dos 100 Anos, ocorrem as Jacqueries. Começaram na França e depois ocorreram em outras partes da Europa. São revoltas
camponesas, servos se revoltando contra os nobres, porque os nobres atingidos pela crise aumentaram a exploração sobre os servos. E os servos pensaram que isso era um rompimento de contrato. Na Idade Média praticamente não existia contrato escrito. É o chamado direito consuetudinário, baseado nos costumes. Mas o fato é esse, a exploração da nobreza superou aquilo com que os servos estavam habituados. Houve muitas revoltas de servos, principalmente na França, desestabilizando ainda mais os feudos. E em meio a isso, as revoltas urbanas, tudo isso acontecendo ao longo do século XIV, em que os burgos, as cidades, se rebelam contra os feudos, porque esses burgos tinham que pagar impostos aos feudos. Os senhores feudais em crise aumentaram esses tributos. Conclusão de toda essa crise ao longo do século XIV. Essa crise do sistema feudal favorece uma centralização do poder nas mãos dos reis. Os reis se aproveitam do enfraquecimento dos senhores feudais para estabelecer a sua autoridade em todo o reino. Lembra, na parte 1 sobre Idade Média, que eu falei que o rei só mandava em um feudo? Agora, esse rei começa a ter autoridade nos outros feudos e centralizar o poder. E essa centralização do poder é usada pelos historiadores para marcar o fim do período medieval, a passagem do período medieval para o período que é conhecido na Europa como Idade Moderna, marcado pela formação dos Estados modernos europeus, pelas monarquias absolutistas. E é o que nós estudaremos nos próximos encontros. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.